E eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco, né? Mateus 15, a partir do verso de número 21. Deus é fiel e Ele vai falar poderosamente ao teu coração nessa noite. Amém? Porque a nossa vitória é grande. Aleluia. 17, capítulo 17. 15 e 21. Que vai falar assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus, respondendo, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia, glória ao Senhor. Essa mulher cananeia, ela conta uma história de uma mãe, de uma menina que ela estava terrivelmente endemoniada. E os cananeus, eles eram pagãos, eram pessoas que não acreditavam, no Cristo, no Messias. Então eles tinham uma fé, uma religião totalmente diferente. Mas aquela mulher, ela estava desesperada com o quadro que a sua filha estava em casa, estava terrivelmente endemoniada. E eu acredito que essa mulher, essa mãe cananeia, ela já tinha procurado, os deuses pagãos, da religião dela, para tentar solucionar o problema da filha. Por quê? A sua filha, estava cheia de espíritos imundos, demônios que perturbavam dentro de casa, quebravam a casa toda, e ela estava ali naquela condição de anos, vivendo com aquela filha, num quadro tenebroso. A menina, agredia todo mundo, a menina quebrava tudo, a menina fazia um escândalo. Ela sabia que era demônio, não era enfermidade, não era doença, era algo, demoníaco atuando na vida da filha dela. E ela, por ser uma pessoa que não era, dos judeus, ela fica sabendo que no meio dos judeus tem alguém que podia, curar a filha dela. Chega a notícia para essa mãe cananeia que tem um Jesus que, aonde ele passa, ele opera milagre. Então ela, desesperada, já tinha tentado de tudo, não conseguia, essa filha estava cada dia pior. O que ela faz? Ela decide ir até Jesus. Ela vai procurar Jesus, tentando conseguir Jesus a sua vitória. E quando ela chega perto de Jesus, a Bíblia vai dizer que tinha uma multidão que sempre acompanhava Jesus. Sempre onde Jesus andava, tinha uma multidão de pessoas, tinha os discípulos, porque aonde Jesus passava, ele operava sinais e maravilhas. Então essa mulher, ela vai atrás de Jesus pedir socorro. E ela fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu. Jesus continua caminhando, porque Jesus tinha um compromisso com os judeus, não com os cananeus. Então ele continua caminhando, porque o propósito dele ali era estar fazendo uma grande obra na vida dos judeus. Mas essa mulher não desiste. Jesus não respondeu, mas ela também não desistiu. Ela podia dizer: poxa, Jesus não me respondeu, eu vou voltar para casa. Mas você vê que essa mulher, ela tem uma fé tão grande, que mesmo sem resposta, ela continua indo, acompanhando a multidão e tentando chamar a atenção de Jesus. E eles vão dizer assim para ela, os discípulos, vai responder, chegando ao pé dele, rogando, dizendo: despede essa mulher, que vem gritando
andando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim para o meu povo de Israel, ovelhas perdidas da casa de Israel, não para os cananeus. Jesus estava querendo dizer que não veio para aquela mulher, para o povo daquela mulher. Jesus tinha vindo com uma missão de salvar os judeus, os da casa de Israel. Então ela chegando a ele, ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher continuou, irmãos, insistindo. Mesmo Jesus falando: não vim para esse povo, eu vim para o meu povo. Mas aquela mulher era uma estrangeira, mas estava com fé, talvez tinha mais fé do que aqueles judeus. E ela vai até Jesus, ela insiste em ir até o mestre e fala: socorre-me. Chamou a atenção de Jesus mais uma vez. Então ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu para Jesus: Senhor, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, essa mulher estava se humilhando aos pés de Jesus. Ela falou: Senhor, não precisa me dar o pão, eu preciso até que tu me dê as migalhas, já está bom para mim. Porque ele falou: o meu pão eu não dou aos cachorrinhos, aqueles que não têm parte comigo. Eu coloco a mesa para aqueles que são chamados por mim. Mas aquela mulher estava com o coração tão quebrantado, aquela mulher estava tão ali perseverante, que ela podia encontrar em Jesus a cura da sua filha, que ela falou: Jesus, não precisa me dar pão, o pão pode fazer falta na mesa dos teus seguidores, dos judeus. Os cachorrinhos se alimentam de migalha. Se eu comer das migalhas que caem da mesa dos senhores, eu já estou me considerando vitoriosa. Então aquela mulher falou: até as migalhas vai ser bênção na minha vida. Aquela mulher, ela estava se humilhando, ela estava se prostrando aos pés de Jesus e dizendo que o que Jesus fizesse por ela já seria muita coisa. E ela começou a comover o coração de Jesus. Os discípulos falaram: Jesus, despede ela, está gritando aqui atrás de nós e não é merecedora. Aí Jesus, quando escuta essa mulher falar isso, ele vai dizer assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus se comoveu daquela mulher. Jesus viu que aquela mulher estava se humilhando, que aquela mulher estava sendo sincera, mesmo que ela não fosse uma mulher judia. Ela era uma mulher pagã, servia a outros deuses. Mas naquele momento ela reconhecia que Jesus era a única alternativa para transformar a filha dela. Ela sabia que Jesus podia libertar aquela menina endemoniada. Então ela não desistiu, irmãos. Aqui a gente vai ver que nessa trajetória foram várias palavras negativas liberadas para essa cananeia. Mas nenhuma delas fez com que aquela mulher desistisse de receber uma bênção da parte de Jesus para a vida dela. E às vezes nós, por muito pouco desistimos de buscar a nossa vitória. Nós que estamos na presença, nós que temos Jesus como nosso Salvador. Talvez o judeu não tivesse tanta fé em Jesus como aquela mulher pagã tinha, como aquela cananeia tinha. E ela conseguiu comover o coração de Jesus. Porque Jesus falou: ó, grande é a tua fé. Falou que até a migalha para ela já estava bom. Então, irmão, Jesus viu que aquela mulher tinha fé no coração. Jesus viu que aquela mulher estava buscando com sinceridade. E ele falou para ela, liberou uma palavra para ela: vai e seja feito contigo o que tu deseja. E na mesma hora, diz a Bíblia, que a mulher, a filha daquela mulher ficou sã. Jesus curou a filha da mulher cananeia através da fé daquela mãe, através do posicionamento daquela mulher, através da atitude que aquela mulher tomou. Então eu queria deixar essa palavra para o teu coração, porque Deus falou comigo hoje nessa palavra, e é uma palavra que vem para gerar vida no teu coração. A primeira coisa que Deus me acenou nesse texto é o seguinte: talvez Jesus vai ficar em silêncio com você também, mas não é por isso que você vai desistir de buscar Jesus. Talvez você vai encarar uma multidão
que vai dizer que não adianta você ficar gritando, orando, clamando para Jesus por uma vitória, porque a tua bênção não vai chegar. É algo impossível, porque aquela mulher era uma mulher estrangeira. E Jesus, ele não parava para conversar com os estrangeiros. Naquela época era assim, judeu para um lado, os cananeus para o outro, os samaritanos para o outro, né? Tinha algumas diferenças entre os povos. Mas a multidão falou, ele não pode falar com você. Para de gritar que ele não pode te socorrer, ele não pode te atender. Talvez alguém já falou para você, desista. Para que você está perdendo tempo, buscando uma causa que não tem jeito? Não adianta, que Deus não vai te ouvir, Deus não vai fazer, Jesus não vai te escutar. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas essa mulher cananeia perseverou, continuou. E a gente vai ver aqui que Jesus até é duro com ela. Ainda fala para ela, eu não vou dar para você o que eu tenho que dar para os meus, para aqueles que são do meu povo, aqueles que são judeus. E ela falou para Jesus, né, em humilhação, não, meu Senhor, não estou te pedindo para tirar o pão dos judeus e dar para mim. Porque Jesus veio para os judeus, né, e o que Jesus tinha para fazer de milagre era entre o povo da casa de Israel. Não era para os outros de fora. Mas ela veio de fora, ela veio de longe, buscar um Jesus que operava milagre. E Jesus se compadece dela e fala, poxa, eu vim para os meus, mas tem alguém que é estrangeiro e veio até mim buscar um socorro e eu vou deixar de atender? E aquela mulher ali, ela se humilha diante de Jesus e fala para Jesus, até as migalhas vai fazer diferença na minha vida. Aí Jesus fala, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E o desejo do teu coração eu vou atender hoje. Irmãos, Deus está falando conosco nessa noite, que é tempo de você ser uma mãe cananeia. É tempo de você ser uma mulher cananeia, uma mulher de fé, que não viu barreira, não viu dificuldade, não viu adversidade para chegar até Jesus. Porque não faltou, foi barreiras ali para impedir aquela cananeia de chegar até Jesus, se humilhar para receber a vitória dela. E quando Jesus viu que essa mulher estava com o coração cheio de fé, Jesus falou para ela, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. Jesus tem que achar uma fé grande em você também. Jesus tem que achar uma fé grande em mim para realizar aquilo que a gente deseja. Qual é o tamanho da tua fé hoje? Jesus quer achar fé no teu coração, no meu coração, para ele dizer assim, seja feito aquilo que tu desejas. Para nós recebermos a nossa bênção, o nosso milagre, uma palavra liberada por Jesus para nossas vidas, ele tem que encontrar fé no nosso coração. Uma fé que não desiste, uma fé que não recua, uma fé que não deixa a gente voltar atrás, uma fé que não deixa de buscar o Senhor em tempo e fora de tempo, de estar na casa do Senhor, buscando o Senhor. Isso é fé. Isso agrada o coração de Jesus. E a Bíblia vai dizer que desde aquela hora, aquela menina ficou sã. Jesus liberou uma palavra para a mãe e a filha lá dentro de casa ficou curada. Jesus está liberando uma palavra para você hoje e tem algo acontecendo dentro da tua casa. Aleluia! Porque Jesus não foi dentro da casa da mulher, botou a mão na cabeça da endemoniada e disse, sai, está repreendido o demônio. Não, Jesus liberou uma palavra para a mãe, que foi uma palavra que liberou bênção na vida da filha. E Deus quer liberar uma palavra para você hoje. Mulher cananeia, mãe cananeia, um homem cananeu que entrou aqui e tem uma fé suficiente em Jesus para chegar para ele e dizer, Senhor, ainda que tu faça pouco para mim, já é muito. Sinceridade, essa mulher foi sincera. E sabe o que aconteceu? Teve um milagre dentro da casa dela. Jesus libera a palavra para ela, mas o milagre chega na vida da filha dela. Através da fé da mãe, a filha foi liberta. E eu quero dizer para você nessa noite, através da tua fé, que vai ter libertação dentro da tua casa. Aleluia! Através da tua fé, vai ter transformação na vida. Glória a Deus! Aleluia! Quem foi buscar para a endemoniada? A mãe. Porque a endemoniada não ia querer buscar Jesus. O que estava nela não ia deixá-la aí na igreja. Talvez aconteça isso dentro da tua casa. O que está nela lá, o que está nele lá, não vai querer buscar Jesus. Mas alguém tem que se colocar na brecha. Quem se colocou na brecha aqui? Essa mãe, essa mulher cananeia. Essa mulher, ela perseverou para alcançar um milagre
filha que foi buscar o milagre, foi a mãe. E talvez hoje você está aqui buscando um milagre por alguém. Talvez não é por você, mas é por um filho, é por um pai, por uma mãe, por um tio, por um neto. Você às vezes está aqui na casa do Senhor, não buscando por você, mas buscando por alguém. E naquele momento que Jesus libera uma palavra, a filha fica curada lá. E nessa noite, eu quero dizer para você que neste lugar, Jesus está liberando uma palavra para você. Porque você creu, porque você veio, porque você teve fé, porque você chegou aqui na casa de Deus hoje. O Senhor está falando para você, seja feito contigo como tu deseja. Ele falou para aquela mulher e fala para mim e para você, seja feito como tu deseja. O que tu deseja hoje? O que tu veio aqui hoje pedir ao Senhor? O que tu veio aqui hoje apresentar a Deus? Jesus está falando, seja feito como tu deseja. Como tu queres, eu vou fazer. É libertação, eu liberto. É cura, eu curo. É transformação de vida, eu transformo. A mulher falou para Jesus, irmãos, era uma filha terrivelmente endemoniada. Tu imagina que filha que dava trabalho a essa mãe. Olha como essa mãe sofria e padecia com essa filha dentro de casa. Mas quando ela chegou diante de Jesus, ela teve vitória. Então não há impossível, não há barreiras, não há dificuldades que Jesus não possa jogar por terra e transformar. Terrivelmente endemoniada. A mulher ficou sã. E eu quero dizer para você nessa noite, há ainda esperança que Jesus também vai trazer uma transformação na vida dos teus pela tua perseverança, pela tua busca, por você não voltar atrás. Se é como essa mulher foi, Deus vai te dar vitória. Deus vai abençoar você. Deus vai entregar nas tuas mãos a resposta. O que tu desejas? Ele falou para aquela mulher, o que tu desejas? Tudo que ela queria era ver a filha liberta daqueles demônios. Aleluia. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, a menina ficou curada. Então eu quero nessa noite liberar uma palavra de vitória, uma palavra profética sobre a tua vida. Aleluia. O que tu desejas? Pergunta o Senhor a você nessa noite. O que tu desejas? Já que tu veio aqui na presença dele e ele está aqui. Você rompeu barreiras hoje para estar aqui na presença dele. Você rompeu dificuldades para estar aqui na casa do Senhor hoje. Jesus tem uma pergunta para você. Já que você venceu, você veio, o que tu desejas? Aquela mulher desejava, irmãos, uma libertação. E Jesus falou, seja feito o que tu queres. Seja feito o que você veio buscar aqui. Seja feito o desejo do teu coração. E aquela menina foi liberta. Então nessa noite Deus está falando para você, o que tu queres? O que tu deseja? O que tu veio buscar aqui nesse lugar hoje? O céu está liberando a bênção para você. E quando ela volta para casa, a menina está curada. A menina está liberta. A menina é outra pessoa. Porque Jesus pode fazer isso. O que um homem não pode, Jesus pode fazer. Então nessa noite, que você possa levar essa palavra para o teu coração, crendo, irmãos, que você é uma mulher cananeia. Você é um homem cananeiro. É alguém que não desiste, é alguém que persevera para buscar milagre, para alcançar Jesus. Quero falar com Jesus, tem uma multidão na frente. Ó, você não pode não, porque pelo que eu estou vendo aqui, você não tem direito de falar, você não tem direito de entrar no meio da multidão. Jesus não pode parar para falar com você. Tiveram muitos obstáculos para essa mulher. Mas ela é uma mãe, irmãos, que fala na Bíblia que ela não desistiu de buscar pela sua filha. E porque ela não desistiu, ela levou muitos nãos pelo caminho, mas ela chegou até Jesus. E ele falou para ela, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, porque tu perseverou, tu tem uma fé tremenda. Eu vou fazer acontecer na tua vida. Eu vou fazer milagre acontecer na tua vida. E nessa noite, pela tua fé, Deus também vai fazer milagre acontecer. Aleluia. A teu favor, no nome santo de